foi separando, o Senhor preparou também o alimento, o Senhor preparou o leite, a fralda, tudo que tinha necessidade, irmãos, e a gente viu, naquela semana estava um pouco apertado no meu trabalho, mas o Senhor abençoou, a importância entrou, queridos amados. Irmão, mas eu louvo a Deus que nós somos da loja, eu e a minha esposa, e nós somos comprando. Eu falei para ela, você vai comprando um chinelinho, porque a palavra falou que nós temos que levar um chinelinho havaiana, do jeito que o Senhor falou. E ela foi pegando, e irmãos, ali compramos 9 pares de chinela havaiana, colocou uma medida, e quando nós chegamos em casa tinha 10 pares. Eu falei, mas você comprou 10? Eu falei, não, eu comprei 9, mas apareceu um a mais. Mas eu louvo a Deus que nós seguimos em frente a essa viagem, irmãos, encontramos a serva de Deus, ela rapidamente, vamos lá na visita, nós fomos fazer a visita e estava aquilo no meu coração, Senhor. Se for mesmo preparação, então confirma todas as coisas, Senhor, porque não teve uma revelação, não teve uma, mas veio essa necessidade, Senhor. E nós se alegramos em ajudar o seu servo, embora a nossa situação está difícil. Irmãos, mas para minha surpresa, quando nós chegamos nessa visita, logo cedinho no final de semana, o servo de Deus, irmãos amados, batendo na porta lá, ele já atendeu de terno e gravata, ele já atendeu chorando, por quando ele falou, irmãos, eu estava indo agora na cidade para ver se eu arrumava alguma coisa para poder comprar lá, por quanto o trabalho dele era para pegar reciclagem na rua. Irmãos, mas o Senhor viu, porque ele viu a gente entrando para a compra lá com o pessoal. Todo louvor e toda glória a Deus pertence, amados irmãos, eu louvo a Deus. E daqui a pouco naquele cômodo começou a aparecer aqui um monte de crianças, e crianças. Quando eu olhei no pezinho daquelas crianças, nenhuma criança estava com chinelo de dedo, todas descalças, amados irmãos, e aquilo me comoveu, porque a palavra falou que era para levar, eu já me senti confortável naquela hora. Irmãos, para resumir, foi tirar aquele chinelinho, e cada criança pegava seu chinelinho, e pegava aquele lá, e pegava aquele outro, e foi pegando, e a mãe foi dando, esse aqui é para fulano de tal, esse é para Salatiel, tudo nome bíblico, 9 criancinhas. Eu louvo a Deus que quando pegou uma criança, veio, irmãos, na porta, ficou olhando meio com aquela feirinha assim, a serva de Deus, a irmã Sandra, falou assim, o que foi, Salatiel, o que aconteceu? Ah, mãe, é porque eu queria aquele chinelinho que o Gabriel estava no pé dele, e ele pegou, amados irmãos, e para surpresa nossa, foi um chinelinho que a minha esposa pegou dobrado, tinha 2 chinelos iguais, e a esposa tirou e falou assim, ó, você não precisa mais brigar, que veio os 2, e aquele que estava no pezinho serviu para a serva de Deus, sua mãe. Mas eu louvo a Deus, amados, que irmão, Senhor, eles guardavam tanto amor de chinelo que não queria nem colocar o pezinho, com medo de sujar o chinelinho, irmãos. Mas eu louvo a Deus, aleluia, por quanto o Senhor preparou o alimento, servo de Deus levou nós na cozinha, assim, tudo para confirmar, só tinha mais ou menos 10 quilos de sal na casa do servo de Deus, e irmãos, ali rapidamente a serva de Deus já fez o alimento para eles comer, o pirulito que Deus preparou, aquelas crianças chuparam de 2 pirulitos, uma coisa tão gloriosa, irmãos, a fraldinha que Deus preparou já foi trocada a criança na hora, enquanto tinha 2 dias que estava sem a fralda, o leite já foi feito na hora. Irmão, mas o que me chamou mais a atenção, quando ela foi abrindo aquele saco de roupa, ela foi olhando a roupa e falava, esse daqui serve para você, foi chamando o nome da criança, esse aqui serve para você, esse aqui é para a menina, esse aqui foi isso, e isso foi ajudando aquelas crianças, por quanto os irmãos amados, eles dormiam muito na sala, outros dormiam com o pai, nem caminha, tinha um colchãozinho no chão, irmãos, e ele falava, mamãe, eu posso colocar no meu guarda-roupa? Pode, vai lá pegar seu guarda-roupa. Irmãos, quando ele ia até a sala, até o quarto, vinha com uma caixa de papelão, e falava que aquilo era o guarda-roupa dele, eu louvo a Deus, amados, que foi encher aquela caixinha de papelão, todos ficaram contentes, todos ficaram alegres, irmãos, e eu me esqueci a minha volta, estava passando aqui em São Paulo, falei, verdadeiramente, Senhor, o Senhor trouxe nós aqui, que é para dizer que a nossa forma não passa de perto dessa aprovação. Deus amado, que o Senhor viu aquela necessidade, e na hora que nós fomos orar, agradecer a Deus, aquelas crianças cantavam, irmãos amados, 433, cantavam por uma coisa mais linda, e eu saí de perto completamente da minha prova. Eu louvo a Deus, amados irmãos, que nós somos congregados hoje, e o Senhor mandou a sua palavra, falou, você não viu a dificuldade e nem também o tamanho da tua dor. Mas olha, eu vou te recompensar por isso que você fez. Irmãos, eu louvo a Deus que nós voltamos para São Paulo e se passou o tempo. Irmãos, o Senhor foi abençoando nós, foi abençoando, se passou 7 anos, o Senhor entrou naquele lugar, chamou 2 cunhados meus, chamou 2 cunhadas minhas, chamou a minha filha, chamou minha sogra, chamou a tia da minha esposa naquele lugar. Eu estou agradecendo a Deus, amados irmãos, por o tempo que se passou, e o Senhor hoje preparou a nossa casa própria, o Senhor exaltou nós, tirou, irmãos amados, do nosso emprego, quando eu trabalhava de empregado, e ali eu estava passando uma certa perseguição, e um dia chorando, eu falava, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou para mim, eu falava, Senhor, eu tenho desejo de ter o meu próprio piscininha, Senhor, para mim trabalhar mais em paz. Irmãos, eu louvo a Deus por quanto no final daquele corredor da minha casa, o Senhor me mostrou que eu tinha que construir ali a minha piscininha. Irmãos amados, eu falei, Senhor, mas não tem condição. Aí o Senhor foi me mostrando, falando na minha mente, levanta uma parede aqui, coloca uma pia ali, irmãos, uma piscininha que o Senhor preparou mais ou menos de 2 por 2. Irmãos, essa palavra que o Senhor mandou lá em Cetalândia, no interior, no meio do mato,
que ia me recompensar, o Senhor recompensou mesmo. Naquela oficininha o Senhor foi me abençoando. Eu tinha um fornecedor, de repente já apareceu 2, 3, 4 fornecedores, já não estava mais dando conta do trabalho. Eu falei para minha esposa, filha, você vai ter que fazer um curso, que é para você me ajudar, porque já não está dando mais. Você falou, ela fez o curso, eu trabalhava no loja. Irmãos, amados, eu quero agradecer a Deus, que daqueles 2 conduzidos pequenininhos de 2 por 2, o Senhor virou o meu cativeiro, preparou a minha casa própria. Irmãos, amados, eu construí 2 pontos grandes, e hoje eu e a minha esposa trabalham junto, querido, mas o mais importante, amados, o Senhor entrou na família dela e chamou aqueles que querem ser da sua graça. Eu louvo a Deus, porque a palavra cumpriu, isso daí estava guardado no meu coração desde aquela época, quando o servo de Deus anunciou essa parte, mas eu louvo a Deus, amados, que eu aprendi muito nessa visita. Eu agradeço a Deus por tudo. Depois desse essa família mudou para outra cidade, o Senhor já chamou alguns dos filhos dele das águas do Santo Batismo, e o Senhor prometeu que ia abençoar a minha casa, eu fui nascendo minhas crianças, nasceu Samuel, nasceu Mateus primeiro. E um dia na reunião de jovens, o Senhor falou, se você for fiel, filho, você vai ver os seus filhos tocando junto com você. Eu agradeço a Deus que o meu menino Mateus começou a tocar com 7 anos na reunião de jovens, e o meu menino Samuel começou a tocar com 9 anos na reunião de jovens. Uma visita que Deus preparou lá no interior, o Senhor abençoou a minha casa. Eu vou fazer a grande força que Deus me deu. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos participar de um ensaio na cidade de Jacareí, junto ao servo de Deus, que hoje é cooperador em Fortaleza, morava em Arujá, nosso irmão Barbosa. Irmãos de Deus, tomamos os caminhos, Deus preparou de uma forma especial, chegamos até aquele ensaio, participavam muitos músicos, tinha muitas organistas, candidatos à música, e encarregados, quando regia aqueles hinos, percebia-se que em um momento, instante em que se mudou, irmãos, o clima daquela congregação, o servo de Deus com uma batuta sobre a sua mão, regendo os hinos, um vento entrou dentro da igreja pela janela, e naquele vento que entrou, irmãos, os músicos começaram a chorar, os organistas, e a presença de Deus encheu os corações daquela tarde, irmãos, foi uma glória muito poderosa. O servo regia os hinos e as lágrimas caíam dos seus olhos, e uma grande força visitava os nossos corações. Se encerrou aquele ensaio, a glória de Deus ficou no coração daquele que crê, bendito ao Senhor. Um casal, junto ao seu filho, um menino de 5 anos de idade, retornando à sua casa para voltar ao culto à noite, que haveria um culto especial naquela mesma comum congregação. E chegando em casa, escolhendo uma das repartições daquela residência, o Senhor tomando um caminho glorioso, aquele menino foi brincar com seus objetos, seus brinquedos, e de repente chamou o nome da sua mãe e disse: mamãe, vem cá ver uma coisa que eu aprendi hoje no ensaio nessa tarde. A serva de Deus veio mais do que depressa, correndo, se aproximou e disse: filho, o que está acontecendo? E a criancinha disse: mamãe, não é assim que o servo de Deus fazia, regendo os hinos do ensaio. A criancinha levantava os braços, dizendo que aprendeu a reger os hinos. Sua mamãe começou a chorar e a presença de Deus visitar o seu coração. E da mesma forma, o menino chamou seu pai. E o papai se aproximou, já se deparou com a sua esposa chorando. O menino também, sentindo grandemente a presença de Deus. E de repente ele perguntou, me disse: filho, o que está acontecendo? E a criança respondendo disse: papai, não é assim que o servo de Deus fazia, regendo os hinos do ensaio? E a criancinha levantava os braços, dizendo que aprendeu a reger os hinos. A mesma virtude e o mesmo choro tomou o coração do pai também. E o pai começou a chorar, e a glória de Deus visitar ambos naquele dia. Olhavam para o céu, arregalavam seus olhos, chorando, repetiam as mesmas palavras sucessivamente, dizendo: milagre, milagre, milagre. Aconteceu um milagre na vida do nosso filho. Irmãos, aquela criança de 5 anos era muda de nascença, e Deus libertou por completo. Bendito ao nome do Senhor. Não foi preciso apregoar para o menino, não foi preciso apontar de dedo. Na virtude do Espírito, no silêncio do homem de Deus, a criança começou a falar e está falando até o dia de hoje. O nome de Deus está sendo glorificado. Bendito o Senhor. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito. Só mais uma rápida que Deus fez, me trouxe agora, 15 anos atrás. Meus pais foram numa missão na obra de Deus. O Senhor confirmou junto ao nosso irmão que já dorme no Senhor. E o servo de Deus, irmãos, bendito ao Senhor, pegou o veículo e foi com os meus pais até a cidade de Baronesa. E quando chegou naquela cidade, não sabia onde iam, estavam por revelação, a mandato da palavra.
e perguntaram ao Senhor de dentro daquele carro, dizendo: Senhor, aonde vamos? O Senhor visitou o seu coração e disse: você está vendo esta estrada, meu servo, mato dentro, segue esta estrada e eu darei ordem para vós parar o vosso carro. Então tá bom, obedeceu a voz de Deus e seguiu em destino aquela estrada, mato dentro, e foi, irmãos, passou aproximadamente 1 hora naquela estrada de terra, muito esburacada, um lugar deserto, não havia mais residência naquele lugar, e chegou a uma certa altura que um riacho cruzava aquela estrada, não tinha como passar o carro. Pararam o veículo se preocupando e disseram uns aos outros, dizendo: Senhor, e agora o que vamos fazer? O Espírito de Deus se apresentou mais uma vez no coração do nosso irmão e disse: meu servo, você está vendo esse portãozinho que está ao teu lado? Ele olhou, irmãos, um portãozinho bem baixinho, o mato cobria, não tinha nem como ver. Ele disse: sim, estou vendo, Senhor. Desce e chama a atenção dos moradores dessa casa, que eu vou fazer um grande milagre. Bendito é o Senhor. Irmãos, servo de Deus desceu daquele carro, se aproximou e quando levantou as palmas para chamar a atenção, irmãos, era uma barranca. Lá no fundo havia uma casinha, irmãos, sem reboque, bem humilde, de 2 cômodos. E quando o nosso irmão levantou as palmas para chamar a atenção, o Senhor o repreendeu e disse: meu servo, não faça desta forma, chama os teus companheiros, abre esse portão, invade esse terreno, vai descendo a barranca dele, cantando um hino de louvor ao meu nome, que eu vou fazer um milagre agora. Bendito o Senhor. E o nosso irmão, tomado pelo Espírito Santo, começou a descer a barranca daquela casa, cantando um hino de louvor a Deus junto aos meus pais, e conforme descia cantando, a presença de Deus em evidência de novas línguas tomava a boca daqueles homens de Deus. Bendito o Senhor. E foram chegando, se aproximando, irmãos, até a porta da entrada, e quando pisaram na soleira da porta, a casa se abriu, já havia um casal e 2 crianças chorando, sentindo a presença de Deus. E o Senhor diz: entra para dentro dessa casa e saudai a casa com a paz de Deus. Foi feito, a casa respondeu com amém. Eram todos nossos irmãos. O dono da casa deu um grito e disse: está vendo bem, o Senhor me mandou na palavra esta semana que enviaria os anjos de São Paulo para suprir a nossa necessidade. O fogão estava vazio, a dispensa vazia, não tinha o que comer, e a glória de Deus entrou junto com o servo de Deus naquele dia. Num dado momento, o servo de Deus, na invocação, pediu que os irmãos se assentassem no sofá. Quando o nosso irmão ia sentar, o Espírito de Deus se manifestou mais uma vez no coração do nosso irmão e disse: você não veio aqui para conversar, você veio aqui por minha ordem para ver um milagre. Não senta no sofá e continua cantando o hino de louvor que eu te dei, que eu vou fazer um milagre agora. Bendito ao Senhor. E o nosso irmão continuou cantando aquele hino, meus pais acompanhando na comunhão. Aquele casal não entendia nada. No meio, irmãos, do hino, quando o servo de Deus cantava e louvava a Deus, na primícia da sua voz, de repente ele percebeu que os seus olhos da carne se fechou, os olhos do Espírito se acenderam, e uma visão rasgou desde os céus até a terra e desceu diante de si. E eis que ele via, e Deus mostrava para ele um vulto preto saindo de dentro da sua cabeça e correndo por mato dentro em alta velocidade, desaparecendo no meio daqueles eucaliptos. E o Senhor falou assim: para de cantar o hino e profetiza por meu servo o que eu acabei de fazer na vida dele. Daquele momento, irmão, ele falou e disse: servo de Deus, dono dessa casa, você crê na visão de Deus? Ele disse: eu creio. Deus rasgou o céu e mostrou para mim aqui agora uma visão. Conforme cantava esse hino, bendito o Senhor, eu vi que um vulto preto saia de dentro da sua cabeça e saia correndo por mato dentro em alta velocidade, desaparecia. Deus manda te pregar do câncer no cérebro, você não morre mais, porque ele Deus acabou de te libertar. E a glória de Deus começou a tomar aquela casa. O dono da casa postou o joelho no chão, levantou os braços para cima e disse: aleluia, Deus, é a promessa de Deus na minha vida. Eu estou com câncer do tamanho do limão no meu cérebro e os médicos não me dão chance de vida, mas eu creio que os anjos entrou na minha casa hoje, nessa tarde, e a enfermidade saiu correndo em grande disparada. Igreja, fica na comunhão, porque se você veio buscar sinal de milagre nesse culto, o Senhor já te diz, aleluia, o Espírito da morte que te acompanhou até esta igreja já vai ser dado ordem através da tua linguagem, através do teu glória, através da tua comunhão. Cai agora todo o demônio que se levantou na vida da minha igreja, e o demônio da morte é dado uma ordem agora, começa a falar em língua, e através da tua linguagem o diabo começa a se aumentar nesse culto, em nome do Deus dos exércitos. Morte que se levantou, sai para a treva de
exame na cabeça do nosso irmão para cirurgia, constatado pela ciência. Glória ao Senhor, aleluia. Os médicos olhavam e diziam: homem, cadê o câncer que estava alojado no teu cérebro? Ele disse: Jesus Cristo me libertou. Glória ao Senhor. Eu não vejo alguém desse culto saindo com essas palavras no coração. Jesus Cristo me libertou. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus, são muitos milagres, não dá para contar mais. Peço perdão já por ter estendido o horário. Só para mandar ter uma ideia, agradeço a Deus que um dia, irmãos, aleluia, não era batizado, fui para o mundo, irmãos, não sabia, depois Deus me chamou, me trouxe de volta, me chamou na graça, preparou a esposa, meu filho, 4 meses de casado, sintomas me tomaram, constatados pela ciência, feito os exames, irmão, que eu era portador do vírus da AIDS, bendito o nome do Senhor, e naqueles resultados, irmãos, a aflição tomou meu coração, não tinha mais alegria, abandonei meu trabalho, e a morte dizia que eu ia morrer, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu fui buscar a palavra, Deus tomava do terceiro e dizia: daqui 3 dias, foi feito novos exames, a minha esposa e o meu também, clinicamente comprovado, foi buscar a palavra numa grande aflição, aleluia, Deus tomou no terceiro e disse, entrou um casal chorando, e Deus me mostra como a enfermidade empurrava no sangue, o Senhor te diz: daqui 3 dias eu troco teu sangue, você vai glorificar o meu nome, o que pregava pelo Espírito desceu, o que atendia o culto, efetuou o atendimento na comunhão, levantou e disse: igreja, eu não posso dispensar essa mandada em paz, sem contar o milagre que, aleluia, uma coisão que Deus me deu nesse culto. Deus me mostrava um caixão negro bem comprido, e 4 mal elementos, cada um segurando na alça daquele caixão, e bombeando os muros como se fosse a cidade de Jericó, e quando aqueles homens apontaram nos portões daquela cidade, desceu um anjo do céu com uma espada e se banhava na mão, o anjo cortou o caixão no meio, e Deus dava interpretação para o servo de Deus e dizia: o anjo venceu a morte, o anjo venceu o inferno, o anjo venceu o diabo, e acabou de vencer essa enfermidade que está no teu sangue. Irmãos, aleluia, nas ruas de Itapetininga, chorando no veículo, dirigindo, parei o carro, uma mulher se aproximou da janela e disse: homem, eu nunca te vi na minha vida, mas Deus manda pregar para você. Eu falei: pois não, mulher, aleluia, o nome do Senhor. Ela disse: eu nunca te vi, mas o Deus que eu sirvo manda te dar um recado. Deus me mostra que nessa tarde o céu começa a se abrir, e o varão com veste resplandecente começa a descer, e tem uma unção de sangue cristalino na mão, e esse anjo vem descendo, vem descendo, vem descendo, e vem se aproximando da tua cabeça, e esse anjo começa a te ungir agora com esse sangue cristalino, o que é limpo começa a entrar pela tua cabeça agora, e o anjo começa a sair pelos teus pés, agradeço a Deus, irmão, que a glória de Deus me tomou naquele veículo, e o Senhor tomava a boca dela e dizia: Daide, você nunca vai morrer, porque dela Deus se libertou. A igreja crê nesse milagre. Glória, o nome vai pisar na tua estaca, vai dando glória ao teu Deus enquanto você tem oxigênio espiritual para louvar o teu Criador, porque hoje o Senhor entrou para arrebentar as portas do inferno, entregar na tua mão aquilo que Ele te prometeu. É hoje o dia, agora. Receba em nome de Jesus Cristo a libertação na tua alma agora. Resumindo, agradeço a Deus, irmão, buscamos exame nos melhores laboratórios de São Paulo. Peguei meus exames na mão no meio da rua, Avenida Angélica, coração de São Paulo. Peguei os exames na minha mão, minha esposa abriu dela primeiro. Estava escrito dessa forma: resultados pelo sanguíneo, anticorpos HIV negativo. Bendito o nome do Senhor. Serva de Deus expirou, deu glória a Deus. Eu falei: Deus te poupou de você pegar algum tipo de infecção, mas é a minha situação. Ela disse: vamos abrir esse exame em nome de Jesus Cristo Nazareno. A voz da morte caiu, a voz do diabo cessou, porque nós selamos com amém. E tinha uma voz que selou com amém, uma voz como se fosse de muitas águas. Olhei para trás, não vi ninguém, e percebi que na presença dos corpos angelicais fazendo presente naquela obra. E quando eu peguei o exame, abri aquele resultado, escrito estava sobre o sanguíneo, anticorpos HIV negativo. Bendita a igreja crê nesse milagre. Uma assinatura de uma junta médica de 10 médicos assinada embaixo. O mesmo Deus que deu vida ao morto, aleluia, que deu a vista ao cego, que deu a coordenação para o paralítico, trocou meu sangue
conheceu, né? Nós somos de uma graça de ser crente desde criança. Nasci em Pinheiros, Zona Sul, 7 anos tínhamos preparado de estudar a música. Nesta parte Deus nos abençoou grandemente. Não é como hoje, não. Hoje é mais fácil, tem músicos regionais. Naquele tempo era mais difícil, nós andávamos mais de 20 quilômetros para aprender a música. Saímos ali de Pinheiros e íamos na Vila Pompeia, onde tinha na época já um regional. Essa parte Deus nos abençoou grandemente. Teve algumas vezes que nós parávamos naquelas estradinhas, hoje é tudo prédio, e tanto que nós sentimos a presença de Deus. Com 9 anos, nós estávamos num grupo de irmãos e irmãs, moços e crianças, buscando a Deus na casa do cooperador de jovens e menores. Aquela noite Deus fez uma festa, como está fazendo aqui. Derramou os dons, irmão, e batizou uma boa parte do que estavam ali com a promessa do Espírito Santo. Eu queria receber a promessa. Eu fiquei por último, e eu não me conformava, eu queria a promessa. Quando estava para terminar aquela oração, podemos falar, porque já dorme no Senhor, um dos sobrinhos do irmão Miguel Espina veio ajoelhado, chegou perto de mim, colocou a mão na minha cabeça. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, Deus me batizou na hora para a promessa. E foi dito pelo Espírito Santo: este menino será ungido de Deus para atender a obra de Deus. Os anos passados, não dá para cortar, não, senão entende muito. O Senhor nos guardou, nos abençoou, nos deu uma esposa, 3 filhos maravilhosos, 3 músicos, um casou agora há 3 meses, mora na Vila Guilhermina, casou com a filha do irmão Paulo Melado, e outros 2 estão comigo e servem a Deus também. São a nossa alegria. Irmão, se eu falar para a Irmandade, eu minto. Vocês ouviram o testemunho, que eu não sabia que ia ser o Sião, mas quando eu soube que eu tinha ido para o Sião, eu recebi uma ligação 11h30 da noite. O Senhor nos enviou para o Vale do Ribeira. Muitos conhecem. O Vale do Ribeira é conhecido como região da fome. Mas o nosso grande Deus está na região da fome. E não deixa nós passar fome. Irmãos, estamos ali já há 18 anos. Fomos numa situação muito difícil. Estava bem em São Paulo, era gerente de banco, casa, carro, mas Deus tinha esse plano. Eu entendo assim, que se não fosse por esse caminho, talvez não estaria lá. O Senhor nos tirou gerência, tirou casa, carro, mas a graça de Deus está dentro do nosso coração. Fomos numa situação difícil. Eu não sei, mas eu vou contar para depois chegar na obra do ancião. Vocês vão me contar aqui agora, alguém está precisando ouvir. Irmãos, eu estava numa situação crítica, desempregado, provado, sem dinheiro. E na semana de eu mudar, um grande amigo, que fazíamos visita nos anos 70, hoje é do Ministério também, ele sentiu de levar a minha mudança. Um empresário bem sucedido, na época tinha 5 empresas. Eu disse: eu vou levar a sua mudança, você me liga, e para nós ver o dia certinho eu vou levar. Quando foi na semana de mudar, eu liguei para ele e falei: irmão, está tudo em ordem, sábado eu vou mudar. Eu falei: então tá bom, quando chegar sexta-feira, você me liga para nós ver os detalhes. Quando foi sexta-feira, liguei e falei: se eu teve um imprevisto, meu motorista foi acidentado, você arruma um motorista para levar. Mas tudo no caminho de Deus, irmão. Eu procurei, eu encontrei, e os irmãos me ajudaram, encontrei um irmão. Foi filho só de vista, não tinha amizade, nem liberdade com ele sentiu me levar a mudança. Eu liguei, eu encontrei, não está tudo em ordem, tem um motorista. E esse irmão é muito íntimo, meu amigo meu. Ele falou: eu abasteço o caminhão porque está sem vídeo. Eu falei: tá bom. Quando eu falei: tá bom, você tem dinheiro, desceu. Eu falei: Deus, prepara. Eu falei: então está preparado, passa no posto e assina uma nota no nome da firma. Irmãos, fui sem dinheiro. E um ferro velho no quintal, vendi, dinheiro irrisório. E fomos no sábado. A BR naquele tempo, até hoje ela não é muito boa, mas hoje melhorou 80%. Ela era muito esburacada. Se furasse um pneu daquele caminhão, não tinha dinheiro para consertar. Furou 2 vezes. O irmão falou: o irmão desceu todas as despesas da viagem por minha conta. Chegamos em Eldorado, irmandade. Uma viagem demorada. Eu fui para Eldorado Paulista, onde está o nosso ancião regional, irmão João Toledo, irmão Paulinho também, 2 anciãos.
Chegamos à noite, deixamos para descarregar a mudança no domingo, dia 8 de agosto, no sábado, dia 9, domingo, e dia 10, segundo. Eu estava numa aflição desesperadora. Eu havia pego uma casa e na segunda-feira venci aluguel. E o Senhor nos ensinou a contar prova. Meu pai não sabia, o meu sogro, que na época era vivo, morava ali na Formosa, cooperador, também não sabia. Mas esse grande Deus, que nós devemos, sabe tudo. Amanheceu domingo, quando começamos a descarregar a mudança, chegou os dois anciãos, o mais antigo e o mais novo. Vamos ser o cara de descarregar e vai na central, que tem uma irmandade lá em uma cidade te esperando. Esta semana nós oramos e o Senhor nos fez saber de você iniciar a reunião de jovens na cidade. Mas irmão, acabei de mudar, vou atender a reunião. Deus nos mostrou. Ali eu despedi dos irmãos, fiz de tudo para eles ficar, mas eu não queria. Um morava na cidade de São Mateus, aí mais da Iadri, e outro ali na região da Formosa. Eu fui atender a reunião, cheguei lá, estava lotada. Esse irmão, o motorista, ele não conseguiu dormir de noite. Ele ia dormir, eu me trazia eu na frente dele. O Senhor dizia assim: faz um cheque e deixa teu irmão nesse teu. Eu não vou fazer cheque e não vou deixar. Quando o senhor tem uns móveis bonitos, a mudança quase não coube no caminhão, eu estou errado. Mas de manhã cedo, irmão, ele sentiu da parte de Deus, chegou na minha esposa, deu um cheque, falou: mas não sei se é para você, se é para algum atendimento, mas Deus mandou deixar o cheque. Eu cheguei da reunião, quando eu abri o cheque, era o aluguel da segunda-feira. Esse Deus é maravilhoso. Então, irmãos, para abreviarmos, e quando eu recebi a notícia que atendi a reunião de jovens 2 anos, eu atendi a reunião de jovens 2 anos, não fui apresentado como cooperador de jovens. Pouco mais de 2 anos. Em 88, o ancião mais novo chamou o mais antigo e falou: irmão, o senhor me fez saber essa semana e falar com o irmão a respeito do irmão Visceu. Eu senti de colocar ele como coordenador na central. Irmão, tem certeza disso? Tenho. Então, ótimo, irmão. Eu pedi um sinal para o irmão apresentar, porque eu não podia apresentar. Nós vamos poder na terreno no nosso pai. Então, irmão, chamaram o diácono. É difícil contar em congregação, mas estou sentindo de contar aqui. Chamaram o diácono para participar do diácono. Irmão, nós vamos domingo levar o nome do irmão Visceu para ser cooperador na central. Quando o irmão falou assim, ele falou assim: enquanto eu for vivo, ele nunca vai ter ministério social. Os irmãos se assustaram com essa obra de Deus, né? Aí o ancião falou: mas irmão, explica para nós, por que o irmão não aceita? Ele aceita a reunião de jovens, ele é pecador, ele tem algum problema, e nós vamos tirar ele da reunião de jovens. Não se trata de pecado, eu não gosto do jeito dele. Ah, o irmão não gosta do jeito dele? Então tá bom. A partir de hoje nós vamos colocar ele e o irmão na mão de Deus. Não estou contando isso para me alegrar, não. Estou contando o que Deus faz. Novembro de 88, janeiro de 89, ele pecou com uma prostituta de 13 anos. Está numa situação horrível, porteiro de forró, e nós estamos aqui com essa irmandade sentindo a glória de Deus. No mesmo ano o Senhor me levantou, e eu falo para a irmandade de coração. 6 anos de glória, 6 anos de alegria, ali junto com o ancião regional, com o mais novo. Quando me ligaram do braço, irmão, um dos anciãos, na época fazia parte do mais velho, esse ancião brincava bastante, e muito amigo nosso. Então ele falava desse jeito: você fez uma obra de rádio, eu levantou um ancião para registro, que contente, irmão. Nosso ancião regional dava assistência e registro morrendo ancião. Falei: quem é, irmão? Irmão Ezequiel. Ele era secretário, eu fiquei contente, amigo nosso. Você conheceu uma cidade, já indo lá para o Paraná, a última cidade? Falei: conheço. A frente ele já conhece, Cajati. É, Cajati. Você conhece? Conheço. Deus levantou um ancião. Que contente, irmão. Cajati estava passando pelos transtornos, uns abalos muito grandes que teve naquela cidade. E ele falou assim: você quer saber quem é? Falei: quero. Olha, mas aqui tem mais 2, hein? O ancião que foi levantado, vai dar um trabalhão de seu irmão do céu. A cidade está sofrida, você ainda foi um homem para dar trabalho? Falou: é você. Ele falou: é você.
eu não posso falar para mandar do resto. Fiquei 5 dias enfermo. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Enfermo, depois eu dormia, meu filho, eu saía a andar. Eu nem encontrei o senhor lá, o vice-prefeito, disse, o que está fazendo? Eu estou fazendo culpa. Nada, irmão, eu não sei dormir, de tanta aflição e desespero. Segunda-feira eu fui cobrar, e ali eu tive uma melhora. Encontrei meus amigos, o Romeu, o Giovanni, com relação há mais de 20 anos, Claudinho, Barbarrado, enfim, os irmãos que nós fazemos visita nos anos 70. Ali senti um alívio. Irmão, essa obra é maravilhosa. Fui atender meu culto de quinta-feira, o primeiro dia de culto, como eu orei o dia inteiro. Eu pedi para o Senhor, livra-me da vaidade espiritual. Não deixa o título subir na minha cabeça, mas eu preciso da tua misericórdia. Chegando lá, irmão, é uma farinha de 7 por 10. Estava repleta. Tinha mais demanda de fora que os que estavam dentro. Cabia ali, apertado, na época, umas 160 pessoas, e ia ter uns 300 e pouco. A rua cheia de gente. A irmandade nos recebeu com amor, nos abraçou, e Deus começou a fazer obra. Porque uma obra, e Deus faz, por misericórdia nós estamos tendo. Mas nós não estávamos tendo, Deus está 4 paredes. É a irmandade que ora, é a irmandade que visita, o dom está na irmandade. Então nós simplesmente batizamos, né? Nós precisamos ter muito cuidado na luz de Deus para não errar. E Deus começou a tomar a irmandade no dom de Deus. Como eu estou observando aqui, que o dom de Deus está aqui. E Deus começou a fazer obra. Muitos parados. Aí tinha os cooperadores, irmãos antigos, irmãos de idade, doutrineiros, mas eles eram tanta doutrina, esqueceu de doutriná-los. Um infligiu a doutrina, outro renunciou, outro foi embora. Então estava bem difícil a situação. Mas esse Deus é bom. Em rápidas palavras, graças a Deus, irmãos, pela bondade e misericórdia, suas santas e benditas mãos sejam estendidas a meu favor. Eu visto, irmãos, a mão de Deus trabalhar muito na minha casa, minha família. Não vou tomar muito tempo, os irmãos testemunhando. Eu hoje. Não tem jeito, né? Essa é a famosa cama de graça, você sabe disso, né? Você sobe na live e tira a escada, mas lá se vira. Irmãos, há pouco tempo atrás, os irmãos lembram que houve um blackout em São Paulo. E, irmãos, as casas, não havia meio de ligação elétrica, os bairros, as vilas, Zona Leste ficou apagada. E era dia de culto, ali no bairro Lagaré, os congregamos. E o meu cooperador, irmãos, é um anjo de Deus, bastante amigável, graças a Deus, nós estamos muito bem. Estou pela 12 anos, nunca tivemos uma guerra, uma contenda, nós estamos muito bem, graças a Deus. Irmãos, e a luz de bateria não estava funcionando. E o nosso irmão observador, ele veio com um pedacinho de vela e colocou assim do lado, irmãos, da tribuna, do lado da Bíblia, e mal enxergávamos o rosto do nosso cooperador. E ali, irmãos, tratamento do culto, os irmãos tocavam indo, eles trocavam uma nota pela outra, os irmãos trocavam um refrão do hino para o outro, mas estávamos irmãos, cantando uma alegria. Quando chegou na hora da palavra, ele falou assim: irmão, mal eu consigo enxergar as letras do hino, que está tudo em blackout, acabou a energia, não sabemos quando vai voltar a energia. Mas os irmãos, clame a Deus, nos ajuda aqui, na hora da palavra. Os irmãos estavam matando o pé da nossa região com a gente, nós chamamos de água, enfim. E a igreja montava uma comunhão, como está aqui nessa noite. E disse, irmãos, clamando a Deus, e o Senhor deu meu coração uma revelação. E a voz do Senhor, irmão, tocou forte em mim e disse: filho, levanta-te, lê somente o versículo 3 de 1 de Gênesis, que está escrito assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Vou fazer um milagre nessa igreja dessa comissão. Senhor, sou muito pequeno para tal milagre, Senhor. Eu guardei o meu coração e tinha 2 senhoras da Igreja Universal, estavam visitando a obra de Deus ali. Irmão, estava bem naquele banco lateral. E quando o irmão Senhor dava graça de levantar, e ali foi dito assim: a irmandade nem precisa abrir a Bíblia, porque não vai dar para você acompanhar a leitura, mas Deus mostrou aqui para nós lermos somente o versículo 3 de 1 de Gênesis. A igreja respondendo amém, haverá um grande milagre aqui dentro. Quando eu me esperei, já tinha profetizado. E assim foi dito, irmão. Quando abri a Bíblia e foi lido, disse Deus,
haja luz e houve luz. Quando o povo disse amém, a energia chegou na igreja. Irmãos, naquela hora, as duas mulheres que estavam visitando a obra de Deus, ela caiu de joelho, as duas sentadas com a bendita promessa do Espírito Santo. Irmão, mas foi um alarido tão grande, mas tão terrível, foi 15 minutos de alarido que não deu para eu pregar mais. O alarido sobressaltou a pregação. Irmãos, quando encerrou aquele pouco momento, irmão, de pregação, porque foi uma coisa muito forte, um alarido muito forte, irmãos, lá fora tudo apagado, e na igreja a energia, a luz da fé. Irmão, acabou o culto, se manifestando em línguas, se saudava com alegria tremenda, irmão, terrível para aquele culto. Irmãos, os irmãos limparam a igreja com luz, o zelador fechou a igreja com luz, os irmãos contaram a coleta com luz. Quando, irmãos, o zelador foi dormir, a luz se apagou. E foi um fenômeno daqueles vizinhos que até hoje, irmãos, eles não entenderam que havia luz na igreja e no mundo estava em trevas. Irmãos, eu tenho uma irmã que não se dá muito bem, e a minha irmã, no tempo da mocidade, ela, devido a alguma coisa que aconteceu, constrangeu bastante seu coração. Ela não quis mais saber de congregar, não quis mais saber de servir a Deus. Ela picotou os cabelos, passou a usar grossos brincos nas suas orelhas, batom em seus lábios, aquele batom bastante aberrante. Irmãos, saias curtas, irmão, ficou numa situação bastante constrangedora, e aquilo me abalou muito. E disse, irmãos, eu fui buscar a palavra a respeito da minha irmã, e o Senhor mandava pela palavra assim: filho, não te abares. Aquela alma que está presa ainda hoje, essa noite, à meia-noite, eu vou enviar alguém na tua casa por ordem minha e vai soltar meu ovelhinho no nome do Senhor Jesus. E ela não estava numa situação, irmãos, muito vaidosa, irmão, aqueles grossos brincos na orelha, aquelas pinturas bastante aberrantes nos seus dedos, nos seus lábios, em volta dos seus olhos. Isso me deixou muito triste. Ore a Deus, irmãos. Mas quando foi à meia-noite, ela dormia num quarto, eu dormia no outro quarto. E quando foi à meia-noite, irmão, escutei um grito de desespero no quarto dela. Um grito, irmão, bastante forte, bastante assustador. Eu levantei rápido da minha cama, e ali, irmãos, eu rosquei aquela lâmpada, acendi aquela lâmpada, deparei com a minha irmã. Ela estava, irmão, em pé no corredor, pálida, assustada, muito suada, irmãos, trêmula, e chorava e gritava muito. E nisso, irmãos, que eu vi aquela situação, eu me abracei com ela e clamei o sangue do Senhor Jesus. E assim falei para ela: minha irmã, o que está acontecendo contigo? E disse, irmão, eu sou tua voz. E falou assim para mim: Joel, quando eu deitei na cama para descansar, olhei pela janela do meu quarto, eu vi uma sombra escura que entrava pelo meu quarto, e aquela sombra escura, bastante agigantada, abriu seus braços e falou assim para mim: eu estava no inferno, e lá foi dada uma ordem para levar você comigo, porque você tem algumas coisas aí que me pertencem. Esse brinco é meu, esse batom é meu, essa saia curta é minha. Meu Senhor, eu sanei, meu Deus, é tudo meu. E foi me dada uma ordem para levar você comigo. Naquela hora, Joel, eu olhei para os céus, eu falei: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Eu vi, Joel, que o céu se abriu e o teto se dividiu, e desceu um homem de branco, me pegou no colo e falou assim: essa aqui não, essa aqui me pertence. Meu Senhor, irmãos, voltamos no joelho. Deus veio na sua glória, irmão, e começou a visitar minha irmã. Arrancamos da neve, arrancou os brincos, limpou a sua boca, jogou, irmão, as vaias de fora. Quando postamos o joelho, Deus veio com a sua glória, batizou minha irmã com a bendita promessa do Espírito Santo. Meu Senhor, o diabo foi embora, e ali o inimigo ficou envergonhado e confundido. E sinal ficou na minha vida, irmão, e nunca mais a minha irmã ficou atribulada por aquele Espírito. Trago saudações de muitos lugares. Levarei saudação para o bairro do Aracaré, também com a santa paz de Deus. Mas me perdoa que chegamos, na verdade, um tanto atrasado, mas nosso coração está vazio. Nosso irmão Gilberto, irmão Joel, traga um homem de Deus para contar uma obra. E fui orar a Deus, falei: Senhor, são tantos homens de Deus que tem, quem, Senhor, que eu devo chamar? Só vou deixar o nosso irmão Dirceu e nosso irmão Rodinei. Graças a Deus que estão aqui também, irmãos, para acompanhar essa irmandade nessa carruagem de glória. Glória a Deus. Vamos dar aqui um pouco de paciência, que Deus revela uma parte do versículo que fala sobre a São Lucas
capítulo 21. O pacto da traição. A traição, irmãos, é um espírito que já vem de séculos, de décadas, já vem de longe, já vem lá do Jardim do Éden. Pois, irmãos, a primeira traição já começou nos céus, entre irmãos anjos, conhecedores das virtudes e do poder de Deus. Se rebelaram, se contradizeram, e nesta legião, nesta guerra, nesta luta, sendo assim, irmãos, lançados de alto a baixo, deixaram da beleza, deixaram, irmãos, e tudo aquilo em que Deus nos confiou. Quiseram um reino para eles, habitaram na terra, estão na terra, e lá no Jardim do Éden, irmãos, é na terra, a primeira traição na terra. Já começou, irmãos, a serpente enganando Eva, e Eva, irmãos, seduzida pela serpente, enganou Adão. Levou a traição também para Adão. Esse espírito vem de longe, mas todo espírito traiçoeiro tem o seu início, tem também a sua glória, tem também seus momentos de prazer, tem também seus momentos, irmãos, dos seus festejos. Mas todos os espíritos traiçoeiros, em que teve seu início para destruir, para angariar, para maltratar, para prender, para praguejar, aleluia, todos eles tiveram um fim terrível, destrutivo, envergonhoso. Glória ao Senhor. Como homens, irmãos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram traídos, aleluia, a ponto de ser lançado numa fornalha de fogo, aleluia, mas até então, quando o espírito traiçoeiro conseguiu a sua glória para colocar os homens de Deus numa fornalha, aleluia, aparecia ali um anjo, irmão, para os livrar, aleluia, aparecia ali um anjo para que todo o fogo não viesse a queimá-los. E hoje, por essa palavra, o Senhor que diz: a tua vida tem agora tem seguido, portanto, o demônio que te levantou, traição que te cercou, dedo que te apontou, corrente que te prendeu, mas por essa palavra o Senhor que diz: lembrai-vos dos meus profetas que também foram traídos, mas também não foram confundidos. A traição pegou de ver, mas o anjo livrou do fogo. A traição cercou Daniel, mas não deixou de mantê-lo como príncipe no palácio. E a Jesus Nazareno, a traição atingiu o Senhor Jesus, mas não impediu de nos dar a vida eterna. E hoje, por essa palavra, o Senhor te diz: alguém que traiu no trabalho, alguém que traiu na jornada, alguém que traiu em palavras, alguém que traiu em toque na ombro, alguém que traiu entrando, alguém que traiu saindo, mas por essa palavra eu vou ser contra o traidor agora. Glória ao nome do Senhor. Por essa palavra eu vou na tua cidade, eu vou na tua região, eu vou na tua casa, eu vou no teu trabalho, eu vou no teu ministério. A briga agora é comigo, a luta agora é comigo. Glória ao Senhor. Levantar um fogo para te queimar, preparar uma armadilha para te jogar, semear uma semente para você se contaminar, abrir um buraco, abrir mentira, abrir fofoca, apontar o dedo. Eu vou, glória ao Senhor, ao encontro do teu adversário agora. A traição não te mata, Satanás não te acha, a armadilha não te destrói. Por essa palavra, o Senhor te diz: eu te arranco desse poço agora, eu te arranco do olho do diabo agora. Não é a maldição que vai te destruir, nem o grande que vai te matar, não é Satanás que vai te achar, nem água que vai te afogar, nem fogo que vai te queimar. Por essa palavra, eu vou pegar o teu traidor agora. E a Jesus Nazareno, traíram a tua cidade,
tua idoneidade, traiu a tua hombridade, traiu a tua sinceridade, traiu a tua benignidade, traiu até a tua caridade. Mas por essa palavra eu vou levantar a tua lealdade, eu vou mostrar a tua lealdade lá fora, que eu sou o teu Deus, eu sou a tua luz, eu sou a tua verdade, eu sou a tua saciação de ti. E a terceira tem traição no teu caminho, tem traição na tua casa, tem traição na tua livrar você porque essa palavra, e a terceira que trair no negócio, que trair na assinatura, que trair no negociante, que trair não, hoje por essa palavra, eu vou encontrar o teu adversário agora. E aqui o teu traidor, aquele que me trai, não gosta de glória, aquele que me trai, abandona a minha virtude, aquele que me trai, não abraça o seu companheiro, aquele que me trai, não ama o presbitério, aquele que me trai, abandona a minha comunhão, aquele que me trai, aleluia, vira o prato da benção, aquele que me trai, não aceita a minha luz, aquele que me trai, não aceita a minha verdade. Por essa palavra, ô igreja minha, amada minha, porta minha, eu vou encontrar o teu inimigo agora. E procura de trair na glória que você dá, procura de trair na pregação que tu prega, procura de trair no óculos santo, procura de trair na glória de Ana. Ó igreja minha, dá glória agora. Eu vou mostrar para o teu adversário e a traição cairá sobre ele. Tem prazer na minha virtude, os que são verdadeiros, não abandonam a mesa santa, os que são verdadeiros, os seus olhos brilham, os que são verdadeiros, não se dividam perante o gigante, glória ao Senhor, os meus verdadeiros, vê o gigante cair, os meus verdadeiros mantêm a tocha acesa, os meus verdadeiros não abandonam a minha virtude, os meus verdadeiros comem do meu pão, os meus verdadeiros tem fazer nos calabanaia, o Deus verdadeiro tem fazer o céu se abrir, o Deus verdadeiro me adorarão, tem espírito de verdade, tem verdade aí, tem comunhão aí, tem poder aí, tem calabanaia aí, tem glória aí, tem santidade aí, então chama esse nome agora, o traidor já correu, Satanás já fugiu, o gigante já caiu, o mar já se abriu, o céu já desceu, Miguel já chegou, Gabriel se aproximou, o sol já aprovação que eu sei quem Jesus aí, quem fez sair, quem fumaça aí, então receba a minha força agora. Todos irmãos, que fazem pacto, que compactua com doses traiçoeiros. Nunca peguei essa palavra, irmão. Se compactua para apontar, se compactua, aleluia, para derrubar alguém, se compactua, glória ao Senhor, para falar daquele, glória, é um pacto satânico, glória ao Senhor, amante o pacto satânico, e foi levado para a forca, os homens que levaram, glória ao Senhor, os hebreus para a forca, tinha pacto satânico, aquele que procurou colocar a mão da mulher de Abraão, tinha pacto satânico, o que levou a coroa de espinho sobre a cabeça do mestre, tinha pacto satânico, glória ao Senhor, mas por essa palavra, eu vou entrar por essa rua de Carapicuíba, na rua de Itaquaquecetuba, na rua de Cacati, na rua de Cotia, eu vou passar a tua casa, na tua cidade, na tua região, aonde você trabalha, quem está lá em cima vai ficar lá embaixo, quem está lá embaixo vai ficar lá em cima, eu vou mudar, vai ter mudança, a batalha vou chacoalhar, por essa palavra hoje, começa o final da tua vida.
demônios. Resolver a felicidade de uma família. Resolver a felicidade de uma igreja. Resolver a felicidade do ministério, de um presbitério, de uma mocidade, de um povo que está aqui, com intenção de dar glória a Deus. Então, que tiver esse caminho, não tiveram sucesso. Foram infelizes, algo se destruíram, se acabaram. Glória ao Senhor. Mas hoje a mão de Deus começa a motivar daqui da frente até quem está lá fora. Filhos, a minha mão começa a motivar agora. Glória ao Senhor. Livrarei a tua caminhada, livrarei a tua jornada, livrarei o teu pequeno, livrarei a tua parentela, livrarei o teu negócio, livrarei o teu presbitério, livrarei a tua região, livrarei a tua entrada, livrarei a tua saída, livrarei a tua boca, livrarei o teu coração, livrarei a tua alma, livrarei o teu andar, livrarei durante o dia, livrarei durante a noite, livrarei durante a aurora, livrarei no escondel do sol, eu te livrarei da mão do diabo, a traição não te acha, Satanás não te mata, eu amava a traição agora, e todo o ar livre mais. Aleluia, cantinha da glória, poder, levanta a tua cabeça, que por essa palavra, a festa do diabo, por não lhe traição, não entrará na tua casa. Tem a glória da traição. Gente, eu só vou lá fora, por você, já tem seus tentáculos, suas conquistas. Vamos alcançar a nobreza através da traição. Vamos alcançar os patamares da glória, da prata, do ouro. Chegando cavalo livre. Vamos alcançar, aleluia, os lugares mais ricos do planeta através da traição. Mas eu vou quebrar os grandes impérios que foram criados através da traição. E você que está aqui, se sentiu-se traído por alguém lá, Deus te diz, o que é Deus vai vir na tua. Essa beleza e seu brilho finito, caminhou com seu perfume e procurou atingir a beleza do filho. Glória ao Senhor, e assim vinha caminhando e vestiu de traição. E quando a traição insultou o Senhor sentia o espinho da traição, sentia sobre o seu corpo a dor da traição. Mas na cruz, ainda tremendo, olhou para aquelas multidões que foi exaltado uma sedição por causa da traição. Assim digo, mestre, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Glória ao Senhor, foi até o Hades e não tocou na Satanás. E quando deparou no grande portal, glória ao Senhor, o mestre batia na porta e alguém lá dentro, por nome traição, dizia: quem que está do lado de fora? Se estão todos comigo aqui, está aqui a mentira, está aqui o engano, está aqui a falsidade, está aqui a traição. Mas quem é que está do lado de fora? E o mestre batia com todos os portais infernais. E não de repente lançou a mão na maçaneta, uma porta que nunca se abriu, não, de dentro para fora, mas de dentro de fora para dentro. O mestre puxou a maçaneta e quando entrou, o seu resplendor de justiça iluminou as cavidades infernais. O nome do Senhor, e aqueles mortos que foram mortos através do mundo de Noé se
se levantaram para escutar a voz do Evangelho. E o mestre pegou, e a Taitã também escutou. Glória ao Senhor. O mestre colocou o irmão José na cabeça da Taitã e disse: e daqui a chave da morte. A Taitã dizia: não dou. E daqui a chave da morte. A Taitã dizia: não dou. O Senhor tomou a chave da morte e disse: olha aqui, Satanás, olha aqui, Taitã, eu agora sou Senhor da vida, eu Senhor da morte. Eu vou dar a Taitã da tua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, a primeira parte do verso. Diz o texto, em Atos 1,14, a primeira parte do verso: todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Eu quero partilhar com a igreja nesta manhã um pouco sobre oração. E quero levantar aqui algumas questões. É possível ser um crente, um cristão, nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo da promessa, cujo nome está escrito no livro da vida? É possível um crente assim dispensar a oração da sua vida? É possível ser um cristão verdadeiro sem orar? É possível ser fiel a Deus sem a prática da oração? É possível a igreja ser santa, ser piedosa, ser cheia do Espírito Santo sem oração? Até que ponto você e eu acreditamos na oração? Até que ponto a nossa prática de oração revela aquilo que cremos acerca da oração? Eu queria hoje fazer um levantamento sobre essa questão na Escritura e na história, porque nos parece que nos dias atuais a Igreja de Deus, imperceptivelmente ou deliberadamente, parece estar se esquecendo da prioridade da oração. Nós temos orado pouco. Não tem sido a oração a marca da igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a história da igreja, nós nunca vamos encontrar sequer um exemplo de uma igreja que dispensou a oração, ou que não priorizou a oração, ou que não viveu intensamente a oração, que pudesse ser uma igreja santa, que pudesse ser uma igreja missionária, que pudesse ser uma igreja que experimentava o impacto da presença e do poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Você crê na oração? Há pouco tempo eu ouvi um crente falando de que a oração era uma coisa que devia ficar lá no último ponto da lista da vida cristã, que não era tão prioridade, que só aquelas pessoas que não gostavam de buscar o conhecimento deviam se dedicar à oração. Será isso verdade? Será que o conhecimento está em oposição à oração? Será que as pessoas que conhecem mais Bíblia oram menos? Será que as pessoas que conhecem mais teologia devem orar menos? Será que as pessoas que estudam mais deveriam orar menos? Será que a oração é para aquelas pessoas que estão vazias de conhecimento? Então eu chamo a sua atenção para olharmos a Bíblia. Vamos olhar um pouquinho. Eu vejo Abraão, pai da fé. A Bíblia diz que ele era um homem de oração, que ele era um intercessor. E foi por causa da oração de Abraão que Ló foi poupado da tragédia que desabou sobre Sodoma e Gomorra. Deus se lembrou de Abraão e poupou Ló. Eu vejo o seu neto Jacó orando, e orando com lágrimas. E diz a palavra de Deus que ele orou com lágrimas, agarrado no Senhor, dizendo: se tu não me abençoares, eu não te deixarei ir. Orou com intensidade, com perseverança. Eu vejo Moisés, o maior líder da história do povo de Deus, um homem de cultura enciclopédica, de cultura peregrina, de mente prismática, um líder sem paralelos talvez na história, mas um homem que aprendeu a conhecer a intimidade de Deus, e por causa da sua intercessão, a nação peregrina não pereceu no deserto. Não foi a intercessão de Moisés e a nação teria sido exterminada por Deus em Cades Barneia.
E Moisés então ora diz: Deus, perdoa o pecado desse povo, senão risca o meu nome do livro que escreveste. E Deus poupou a nação. Eu vejo Josué, aquele forte líder que introduziu o povo na terra prometida, prostrado de joelhos, com o rosto em terra, pedindo clemência e misericórdia a Deus em favor do seu povo. Eu vejo Samuel, o maior juiz de Israel. No momento dramático da história da nação, ele se levanta e diz: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Eu vejo Neemias, o grande reformador, o administrador ímpar, o estrategista, o estadista de espírito prático e valente, um homem de oração, um homem que chora, um homem que jejua, um homem que coloca a causa do seu povo com veemência diante de Deus. Eu vejo Daniel, talvez um dos homens mais extraordinários da história da humanidade, um homem que suplantou o poder dos impérios megalomaníacos e continuou influenciando